Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. Haja visto ter saído o balanço do primeiro trimestre de 2023, portanto, são as últimas informações apresentadas pela empresa. Haja visto também que o balanço agora do segundo trimestre, que encerra dia 30 de junho, ele só vai começar a sair lá para o final de julho, durante o mês de agosto. Então vamos trazer aqui as últimas informações. Estamos trazendo aqui mais uma empresa do setor de transportes aéreos. Estamos falando aqui da Azul SA. E a Azul SA é uma empresa que foi sugerida aqui pelos nossos inscritos, em especial pelo meu amigo Júnior Lin. Ô Júnior, também um prazer ter você conosco, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão, espero corresponder às suas expectativas. Mas caso também vocês queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf, e manda sua sugestão, aproveita, faça a sua inscrição, dá o like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Mas falando um pouquinho da Azul, a Azul naturalmente que é um setor aqui, do setor de transportes aéreos aqui no Brasil, não só no Brasil, no mundo, é bastante complicado. Se nós formos estudar toda a história da aviação brasileira, vamos ver que começamos lá com a Panam, depois a Panam acabou quebrando, surge Varig, VASP, Transbrasil, que também acabaram quebrando, aí vem a TAM, depois vem a Gol, veio a Azul, veio a Avianca também, enfim, diversas companhias regionais, então é um setor que ele passa por muitas turbulências em todos os sentidos. Mas vamos contar um pouquinho a história da Azul, especificamente, e como que começa toda essa história. E ela, na verdade, começa nos Estados Unidos. Então, voltando lá no tempo, o pai do fundador da Azul, do David Nerman, o Gary Nerman, ele era um missionário da Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é a Igreja dos Mormons. E ele vem aqui para o Brasil para uma missão, trabalha aqui um tempo no Brasil, retorna para os Estados Unidos, só que pegou um gosto aqui pelo Brasil. Tanto que no ano de 1958 ele retorna aqui para o Brasil, daí já casado com a sua esposa, a Rose, e aqui no Brasil eles acabam tendo o seu segundo filho, que é o David Nerman, que daí nasceu aqui no Brasil. Porém, com os 5 anos de idade, o David Nerman retorna para os Estados Unidos para os seus estudos lá nos Estados Unidos, e também missionário da Igreja dos Mormons também. Quando tem 19 anos de idade, chega aos 19 anos de idade, ele vem para o Brasil também fazer missão missionária. E aí acaba gostando do Brasil, só que tinha que terminar seus estudos, retorna para os Estados Unidos para concluir a sua faculdade. E aí passa a trabalhar com o turismo, e aí dentro do turismo levar grupos para passeios, para viagens, e aí dentro desse processo todo, chega num determinado momento que ele resolve criar a própria empresa dele, né, fretando aviões para transportar as pessoas, e aí ele acaba comprando um avião para ele mesmo fazer todo esse processo de fretamento, né, das viagens, e aí cria a sua primeira companhia aérea, a Morris Air. Só que essa Morris Air, lá em 1992, acaba sendo um sucesso, né? E tanto foi um sucesso que no ano de 1993 acabou sendo vendida daí para uma outra companhia aérea, a Southwest Airlines. E aí, naturalmente, como ele vende a companhia, não pode mais operar no transporte aéreo lá nos Estados Unidos, por cláusula, né, nesse contrato de venda da companhia, mas daí ele vai para o Canadá, e aí ele resolve montar uma companhia aérea no Canadá. E aí no Canadá ele monta a sua outra empresa, a WestJet Airlines, e aí passa a operar no Canadá, né? Mas daí do Canadá, em 1999, depois que encerrou o prazo que ele não podia operar nos Estados Unidos, ele retorna para os Estados Unidos e cria uma outra companhia aérea, JetBlue. E a finalidade dessas companhias sempre era baixo preço, baixo custo, trabalhar dentro desse segmento. E aí a JetBlue vai crescendo. Só que daí ele acaba cometendo um erro, né? Um erro estratégico ali no ano de 2007, quando era uma data especial lá, o Dia dos Namorados, tal, e aí todo mundo já prevendo que o tempo ia estar fechado, que não ia ter condições de voo, ele bancou, né, que a JetBlue iria fazer o transporte e tal, e acabou não podendo fazer o transporte, tendo que reembolsar, e isso lhe custou o cargo de presidente da companhia. E aí, naturalmente, a companhia acabou sendo presidida por outras pessoas. Mas daí ele vem para o Brasil no ano de 2008 e aí ele monta uma companhia aérea aqui no Brasil nos mesmos moldes da JetBlue lá nos Estados Unidos. E aí ele monta a Azul.
E aí, ao montar a Azul, aí a empresa ela começa a crescer aqui no Brasil, até porque nessa época ali, o transporte aéreo brasileiro ainda estava vivendo uma fase maravilhosa ali, tanto com a Gol quanto com a TAM, e aí cabia, né, mais uma empresa dentro desse mercado. E aí ele também compra companhias regionais, como é o caso da Trip, e aí passa a trabalhar também com os voos regionais. No ano de 2014, consegue também a concessão e as licenças para fazer voos internacionais. E aí a Azul vem crescendo e também aproveitando daí as deficiências ali da Gol e da TAM que começaram a ter dificuldades financeiras, e aí a Azul começou a ganhar mais espaço dentro desse mercado bastante concorrido aqui no Brasil. Chegando no ano de 2017, faz o IPO, se transforma numa sociedade anônima de capital aberto e continua seu processo de crescimento. Em 2019, adquire também todas as licenças da Avianca, que havia quebrado aqui no Brasil também, e as licenças da Avianca passam a ser da Azul. No ano de 2020, cria mais uma empresa, a Breeze, para operar nos Estados Unidos. Então, mais uma companhia aérea nos Estados Unidos. Porém, em 2020, nós tivemos a pandemia, o que causou ali um problema muito sério, não só para a Azul, como para todas as demais companhias aéreas também, todo aquele ano ali que praticamente nós não tivemos, né, deslocamentos no Brasil e no mundo. E em 2021, na saída da pandemia, ali com surtos de picos da pandemia também, também tivemos uma série de fatos que complicaram bastante a situação financeira das empresas. Mas enfim, para entender como que está a situação da Azul, passando por toda essa situação da pandemia, aí vamos entender como que está a sua situação econômica e financeira. Para tanto, eu trouxe para vocês os balanços de 2019, 2020, 21, 22 e do primeiro trimestre de 2023. E através dos números, vamos entender o que é a Azul S.A. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da Azul S.A. E como eu falei para vocês, trouxe aqui uma base histórica, né, desde 2019, 2020, 21, 22, 4 exercícios, para que a gente possa verificar todo o desempenho da empresa e mais também o balanço agora do primeiro trimestre de 2023. E o importante aqui, até por termos aqui o ano de 2019, é que justamente o ano de 2020 e 2021 foram os anos assim mais complicados em termos da pandemia, né, e ainda mais nesse setor, né, nesse ramo de atividade. Então, nós vamos ver antes da pandemia como que vinha sendo a situação da empresa durante a pandemia e a saída da pandemia também. Então, começando lá pelo ano de 2019, a Azul era uma empresa de 19 bilhões de reais lá em 2019. E aí ela tem aqui imobilizado que é toda a estrutura de funcionamento, inclusive suas aeronaves, tudo, enfim, todo o capital fixo da empresa, 9 bilhões e meio, que é praticamente 50% da empresa. E essa parte de cima é o capital de giro, são os recursos que a empresa utiliza para poder trabalhar e desenvolver sua atividade, gerar receitas e, consequentemente, buscar seus resultados. E esse capital de giro, o ativo circulante, fechou lá em 2019 com 4 bilhões e 100, 21,6% de representatividade. Em 2019, a Azul tinha 1 bilhão e 700 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 1 bilhão 240 em contas a receber, e os estoques aqui mais para uso e consumo de 260 milhões. E aí dos outros créditos aqui, principalmente tributos a recuperar. Tá? Então, na verdade, o capital de giro ele praticamente se restringe ao caixa equivalente ao contas a receber. Chegando em 2020, aí sim, nós tivemos o ano da pandemia, a empresa encolhe de 19 para 15 e reduz aqui o seu imobilizado para 6 bilhões de reais. E o capital de giro até aumentou aqui para 5 bilhões 417, com o volume de dinheiro em caixa de 3 bilhões e 100. Reduziu contas a receber para 998 milhões de reais. Chegando em 2021, aí a Azul volta a crescer, aqui ela volta aqui para um patamar de 18 bilhões e meio e o capital de giro na faixa de 5 bilhões e 800 milhões de reais. 3 bilhões era a posição de caixa em 2021, 997 milhões, praticamente estável o contas a receber. Chegando em 2022, aí a Azul já é de 18 bilhões e 720, praticamente um pequeno crescimento aqui em relação a 2021. E o capital de giro reduziu para 4 bilhões e 800, o volume de dinheiro em caixa cai de 3 bi para 668 milhões. Em compensação, dobra o valor do contas a receber, 1 bilhão e 803 milhões de reais. E chegando agora em março, a empresa encolhe mais um pouquinho, 17 bilhões 402, é tudo aquilo que tem dentro do patrimônio da empresa, e o capital de giro reduziu para 3 bilhões 949 milhões, 22,7% a representatividade.
O volume de dinheiro em caixa agora reduz para 466 milhões e o contas a receber também cai para 1 bilhão 267. Então o que nós temos aqui? A época antes da pandemia, de 19, vem a pandemia, ela cai para 15, recupera para 18 e agora praticamente estável até pelo uma tendência de queda aqui no encolhimento, né, do tamanho da companhia. Mas vamos olhar agora a parte de passivo, como que está a situação em termos de endividamento da Azul. Aí no ano lá de 2019, a Azul tem um endividamento total de 22 bilhões de reais. E repare aqui que o patrimônio dela é de 19 e ela deve 22, então ela deve 118% daquilo que ela tem. Consequentemente, o seu patrimônio líquido é negativo, 3 bilhões 519. Isso por quê? Porque antes de 2019, ela já vinha acumulando prejuízos, tanto que nós temos aqui 7 bilhões e 500 de prejuízos acumulados antes de 2019 e agora também com o resultado de 2019. Ao entrar em 2020, no ano da pandemia, o endividamento da companhia disparou para 29 bilhões de reais. Claro que grande parte é de longo prazo, mas o endividamento agora é de 189% de tudo aquilo que a empresa tem. E o patrimônio líquido agora é de 14 bilhões de reais. Isso por quê? Porque os prejuízos acumulados agora remontam, né, a 18 bilhões de reais. Chegando em 2021, o endividamento vai para 36 bilhões de reais e é praticamente o dobro do que a empresa tem. Se ela tem um patrimônio de 18, ela deve 36. E aí, consequentemente, seu PL é negativo em 18 bi e os prejuízos acumulados 22.500. Chegando em 2022, já fora da pandemia, o endividamento ele permanece aqui até um pouquinho maior, com 37 bilhões e 700, 201% o peso da dívida. Consequentemente, PL negativo e prejuízos acumulados em 23 bilhões. E fechando agora março, 37 bi de endividamento, 19 bi, mantém aqui os 19 bi de PL negativo e 24 bilhões de prejuízos acumulados. Então, reparem a trajetória da empresa, quanto tempo ela vai precisar para recuperar esse número negativo aqui de 24 bilhões de reais. E como é que recupera esse valor aqui? Ou através da emissão de ações, né, trazendo novos acionistas, ou os acionistas colocando mais dinheiro dentro da companhia, ou a empresa gerando resultados. E aí vamos ver agora a geração de resultados como que vem ocorrendo. Lá em 2019, o faturamento da Azul era de 11 bilhões de reais, antes da pandemia, antes da pandemia. Quando vem a pandemia, o seu faturamento cai para 5 bilhões e 700. Aí em 2021, já meio que saindo da pandemia, o faturamento vai para 9.900. Você veja que ainda não chega nos patamares lá de 2019. Mas em 2022, aí sim, aí a companhia agora voltou a crescer em termos de faturamento, com praticamente 16 bi de faturamento. E chegando agora em março de 2023, em 3 meses, já acumula 4 bilhões e 400, projetando um faturamento ainda de pelo menos 18 bilhões para o ano de 2023. Portanto, o faturamento ele vem reagindo. Mas, mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo, que seria o lucro líquido. Só que o lucro líquido está aqui, ó, entre parênteses. Prejuízo de 2.400 lá em 2019. Então, quer dizer, antes de 2019 ela já vinha trabalhando com prejuízo. Em 2019 ela já vinha trabalhando com prejuízo. Quando vem a pandemia, aí o prejuízo se agrava, aí ele vai para 10 bilhões e 800. Então, em um ano, a Azul perdeu 10 bilhões e 800 milhões de reais. Em 2021, um prejuízo de 4 bilhões e 200. Em 2022, o prejuízo reduz para 722 milhões. E agora, em 2023, opera com prejuízo em 3 meses de 736 milhões de reais. Então, o grande problema da Azul é que justamente o faturamento voltou a crescer, mas isso ainda não está se transformando em lucro. E até porque a empresa ela tem um agravante aqui, que se observarmos essa linha aqui de resultado financeiro, o que nós vamos observar aqui? Que só de despesas financeiras, ela perdeu lá em 2019 1 bilhão e 300, perdeu quase 10 bilhões em 2020, 4.200 em 2021, 2.100 em 2022. Olhando só a operação da empresa, resultado operacional, lá em 2019 era negativo, a operação da empresa não dava lucro. Em 2020, naturalmente, que tivemos a pandemia, a operação não dá lucro.
pelo menos agora, a partir de 2021, a operação voltou a dar lucro, 54, 1 bilhão e 400 e 168 milhões. Então a operação pelo menos voltou a dar lucro, só que o que está complicando a situação da empresa é devido ao alto endividamento, tem uma despesa financeira extremamente elevada que a mantém no prejuízo. E dessa forma, como nós observamos ali na questão do endividamento ser muito alto, claro que a capacidade de pagamento da empresa não existe, a empresa não tem recursos para fazer frente a esse volume de endividamento que ela tem. O endividamento extremamente elevado, em termos de rentabilidade também, todos os índices de rentabilidade negativo, porque enquanto vai se mantendo esse prejuízo, não há como se falar em rentabilidade. E aí, ao analisarmos também os demais indicadores relacionados às ações, o que nós vamos ter? Também números negativos. É uma empresa que não tem lucro por ação, ela tem prejuízo por ação, ela tem um valor patrimonial negativo, porque o PL dela é negativo, não existe a incidência de dividendos e muito menos de relação preço/lucro, tempo de retorno de investimento, porque para ter retorno de investimento tem que ter lucro, né? E a empresa não vem apresentando. Então, por isso que eu não trago aqui todos aqueles gráficos que a gente geralmente utiliza, porque senão todos aqueles gráficos seriam verdadeiros filmes de terror, né? Então nem trazemos. Mas o que eu vou trazer para vocês é nesse quadro aqui, como que vem se comportando o valor das ações da Azul ao longo desses últimos 5 anos, lá desde o ano de 2018. E ao olharmos lá em 2018, as ações eram cotadas na faixa de R$ 21,33. E aí, na sequência, ela vai ali toda uma tendência de alta, entra em 2019, ela sobe mais ainda, e ao subir mais ainda, ela consegue atingir seu melhor valor, desde que foi feito o IPO, com um valor praticamente batendo em R$60. Olha só, uma ação da Azul chegou a valer R$60. Quando vem a pandemia, bem no meio do gráfico que você está vendo aquela queda ali, ela despenca lá dos R$60 ali para praticamente R$11, R$12. Daí, passando aquele efeito inicial da pandemia, ela até recupera um pouquinho, vai para a faixa de 22, depois sobe de volta, chega a bater lá em R$44 em 2021, mas não se sustenta, e aí começa toda uma tendência de quedas que vai durante o restante de 2021, durante 2022, onde ela atinge seu menor valor com R$7,60, e agora que vem num processo ali de tentativa de recuperação. Claro que essa recuperação também ela está muito associada às questões do estímulo para viagens a R$200, aquela situação toda, mas enfim, são coisas que ainda vão ter que acontecer e gerar resultados para a empresa, que a gente fica aqui na expectativa que isso possa acontecer. Então, por esse gráfico ali, você vê também quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Azul S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, Azul S.A., né, dentro de um setor aí bastante complicado, e vimos aí a situação da Azul que não está nada fácil, que a trajetória para uma recuperação total vai levar muito, mas muito tempo mesmo, né? Então, é uma situação bastante delicada e é um setor bastante delicado, principalmente aqui no Brasil, que como a gente já relatou anteriormente, todas as companhias que a gente já teve, que foram grandes, desapareceram, surgem outras e passam por dificuldades econômicas e financeiras, e a Azul hoje vem enfrentando também todas essas dificuldades, e a gente fica aqui na expectativa de que possa encontrar o seu caminho, que possa encontrar o seu rumo, até porque são empresas que geram emprego, geram renda, geram desenvolvimento, e a gente fica aqui na torcida porque é o que nós mais precisamos no Brasil, é justamente de empresas que gerem emprego e gerem oportunidades, né? E a análise de balanços, ela nos mostra, né, tudo o que vem acontecendo com as empresas, não só para efeito de investimentos, mas principalmente para efeito de gestão, né, para que a gestão da empresa seja cada vez melhor através dos indicadores que a análise de balanço nos proporciona. E você pode aprender sobre análise de balanço também, não só para aplicar na sua empresa, como também para aplicar nos investimentos. E tanto que nós estamos com o nosso curso de análise de balanço para investimentos lá na plataforma Hotmart, que você pode acessar. Inclusive aqui no vídeo, na descrição, tem o link de acesso à plataforma Hotmart. E por apenas R$40 você vai aprender tudo ali que você precisa a respeito de análise de balanço para investimentos, com todo o material de apoio também disponível. E aí você vai poder também buscar os balanços das empresas, inclusive da sua empresa, e fazer análise, verificar como que está o andamento, a situação econômica e financeira da sua empresa. E o objetivo é isso aí, é construir conhecimentos para que você possa,
quando for fazer investimentos, fazer sempre de forma consciente e de forma segura, e aos pouquinhos, e construindo seu patrimônio para ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.